Olá, meus irmãos, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Hoje eu tenho uma palavra para a sua vida. Hoje eu queria falar com vocês, irmãos, sobre algo que Deus ele fez há muitos tempos atrás, mas que nós sabemos que Deus ele continua sendo o mesmo de antes, o mesmo Deus, o Deus Todo-Poderoso, o mesmo de antigamente. O Deus que faz milagres, que salva, que liberta, que restaura a vida das pessoas, assim como Ele fez no passado. Mas nós sabemos, irmãos, que Deus ele é um Deus de juízo também. Nós vemos que no Antigo Testamento Deus ele fez um milagre. Ele libertou o povo de Deus da escravidão. E a Bíblia diz que Deus ele enviou 10 pragas sobre o Egito. Nós vamos falar sobre essas pragas, como elas foram. Nós vamos ver o que aconteceu realmente. Então nós vamos ver sobre as 10 pragas do Egito. E é verdade que poucos conhecem. Nós vamos ver a primeira praga. A primeira praga, irmãos, é sangue. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 7, versículo 20 ao 22, diz assim: Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe havia ordenado. Arão levantou seu bordão e feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e dos seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal. Os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito, porque os magos do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Então essa palavra diz, irmãos, que Deus ele fez com que as águas do Egito se tornassem sangue. Mas a Bíblia diz que os magos do Faraó fizeram o mesmo milagre. Por isso o Faraó não quis ouvir a Deus, ele não quis ouvir a palavra de Deus, ele endureceu o coração, porque ele não entendeu o que Deus tinha feito. Então nós vamos ver a segunda praga, rãs. A Bíblia diz que Deus ele enviou rãs sobre o Egito. Nós vamos ver o que está escrito em Êxodo capítulo 8, versículo 2 ao 4, diz assim: Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs sobre teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão na tua casa e no teu quarto, e dormir, e sobre teu leito, e sobre as casas dos teus oficiais, e sobre teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassandeiras. As rãs virão sobre ti e sobre teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Então aqui Moisés, irmãos, ele falou para Faraó: se você desobedecer a Deus, virão rãs sobre você, sobre os seus oficiais, sobre toda a terra do Egito. Então, a segunda praga, irmãos, foi rãs. Então nós vemos que Deus, irmãos, ele é capaz de usar as coisas naturais e fazer com que elas se tornem uma praga. Nós vemos que Deus usou as rãs, aqueles sapos que a gente vê nas águas. Deus usou esses animais para castigar o Faraó, para mostrar para ele que Deus tem todo o poder, que o Senhor é o único que tem poder sobre tudo. Não há outro que possa fazer coisas como ele faz, que possa fazer milagre, que possa fazer coisas tão grandiosas que só Deus pode fazer, ninguém mais pode. Terceira praga, piolhos. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 8, versículo 16 ao 19, diz assim: Diz o Senhor a Moisés: Diz a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos, porque toda a terra do Egito. Fizerem assim Arão, estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos sobre toda a terra do Egito.
E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas. Produziram piolhos, porém não puderam, e nem havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor lhe tinha dito. Então essa palavra diz que, irmãos, Deus ele fez um milagre. Novamente ele fez com que outra praga viesse sobre o Faraó. Deus ele enviou piolhos sobre os egípcios. E a Bíblia diz que os oficiais dele fizeram o mesmo milagre. Eles fizeram da mesma forma. Mas nós sabemos que, como ninguém pode imitar a Deus, nós sabemos que Deus é mais poderoso. O coração de Faraó se endureceu mesmo assim, mesmo vendo os milagres de Deus. E nós vamos ver a quarta praga, moscas. Em Êxodo capítulo 8, versículo 21 e 23, diz assim: do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que enviarei chamas em chamas de mosca sobre ti, sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, a casa dos egípcios, se encherão de enxames, e também a terra, e que lhes tiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen e que habitar o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca, e saibais que eu sou o Senhor, no meio desta terra. Então aqui, Deus, irmãos, ele enviou enxames de moscas. Deus ele fez com que a quarta praga viesse sobre a terra. E o Faraó, ele endureceu o coração mais uma vez, mesmo vendo outro milagre de Deus. Ele endureceu o coração. E então nós vamos ver a quinta praga, morte dos rebanhos. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 9, versículo 21, diz assim: aquele, porém, que não se importava com as palavras do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais, sobre toda a planta do campo, na terra do Egito. Deus estendeu seu bordão para o céu, e deu trovões, chuvas de pedras, como desce sobre a terra. Então aqui a Bíblia diz que Deus ele enviou outra praga. Ele fez com que os animais morressem, que os animais viessem a ser mortos, destruídos. Então os animais eles foram mortos. E Moisés ele ouviu a voz de Deus falar com ele. E a Bíblia diz assim: diz o Senhor a Moisés: apresente-te ao Faraó e diz: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixai meu povo, para que, se recusares, ainda fosse. Diz eles: eis que da mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos e sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre todo o gado, sobre a ovelha, com pestilência gravíssima. Então aqui Deus ele enviou, irmãos, uma praga sobre os animais, para que morressem todos os animais se o Faraó desobedecesse a voz de Deus, mais uma vez. E nós vamos ver a sexta praga, feridas. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 9, versículo 10 ao 12, diz assim: e tomaram cinza do forno, e apresentaram ao Faraó, e Moisés atirou para o céu, e se lhe tornou em tumores que se rebentavam as úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Então aqui vejamos que Deus ele tem poder até sobre a nossa saúde. Deus ele tem poder para tirar a saúde de uma pessoa, porque nós sabemos que Deus ele deu a vida para o homem e ele também pode tirar. Então aqui nós vemos que Deus ele enviou uma praga de úlceras sobre os egípcios. Uma praga que era muito, muito ruim. Nós vamos ver a sétima praga, granizo. A Bíblia diz
em Êxodo capítulo 9, versículo 24 a 26. Diz assim: de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com chuva de pedras, tão grave ao qual não houve sobre a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Porque toda a terra do Egito, chuvas de pedras, feriu tudo quanto havia no campo, tanto os homens como os animais. Feriu também chuvas de pedras toda a planta do campo, quebrou todas as árvores do campo. Então aqui diz que Deus ele enviou chuva de pedras, chuva de granizo sobre os homens. E essas pedras caíram sobre os egípcios e eles começaram a sentir que as pragas, o juízo de Deus estava ficando cada vez maior. E a oitava praga, gafanhotos. Em Êxodo capítulo 10, versículo 7, diz assim: então os oficiais de Faraó disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixe ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então aqui, irmãos, a Bíblia fala que Deus enviou uma praga de gafanhotos sobre os homens do Egito. A Bíblia diz que eles sentiram essa praga porque os gafanhotos atingiram todos os alimentos dos egípcios, tudo que eles tinham, tudo que eles podiam comer, tudo aquilo que eles podiam se alimentar. Os gafanhotos atingiram tudo isso e eles não podiam mais comer aquele alimento porque tudo ali já tinha se acabado. Todo o alimento, toda a fartura que tinha no Egito, os animais não podiam mais comer porque tudo os gafanhotos tinham destruído, a vegetação, as plantas, tudo. E a Bíblia diz também sobre a nona praga, que é trevas. Em Êxodo capítulo 10, versículo 22 e 23, diz assim: estendeu, pois, Moisés a mão sobre o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. E não vieram os homens outros, ninguém se levantou sobre o seu lugar por 3 dias. Todos os filhos de Israel tinham luz sobre suas habitações. Então aqui nós vemos que Deus ele enviou trevas sobre o Egito. Deus ele fez com que aquele povo ficasse no escuro. Eles ficassem 3 dias sem luz. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel tinha luz, porque eles não foram atingidos por essa praga. Eles ficaram protegidos, eles não sofreram mal nenhum deles ficou sem luz. Então nós vemos que Deus ele tem poder, irmãos, até mesmo para transformar a luz em trevas. Nós vemos que Deus ele tem poder sobre tudo. E nós vamos ver a 10ª praga, a morte dos primogênitos. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 12, versículo 29 ao 30, diz assim: aconteceu que por meio da noite feriu o Senhor todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentara no trono, até o primogênito do cativo que estava na esofia, de todos os primogênitos e dos animais. Então aqui nós vemos que Deus ele tem poder, irmãos. Amém?